A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Um bom dia a todos. Estamos ao vivo hoje, mais uma Escola Bíblica Dominical. Nossa live aí hoje, mais uma série, né? Um dia da série Família, Santidade, desenvolvendo a santidade bíblica na família. Seja muito bem-vindo. A sua participação da gente é muito especial, amém? E bom dia a todos, bom dia aí aos nossos participantes, nossos convidados, amém? Nós estaremos fazendo agora uma oração. Amém. Iniciamos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão? Estão ouvindo meu áudio? Tá ótimo. Então Sim. vamos estar fazendo a oração. Vamos estar começando mais uma escola bíblica dominical, amém? Eu vou pedir ao nosso irmão Max, amém? Para estar fazendo essa oração, iniciando a escola dominical, amém? Amém. Vamos orar? Pai bendito, nós te rendemos graça a Deus e glorificamos o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã de domingo, para tratar desse assunto que é a estrutura que o Senhor determinou para a família e como devemos lidar de maneira bíblica com o casamento, a nossa responsabilidade como marido, como esposa. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê a cada um, reparta a cada um a sabedoria que vem do alto, Pai querido, para que nós possamos tratar desse tema de maneira bíblica e edificante para a tua igreja. Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a toda a verdade, assim como o Senhor nos prometeu, e que tudo isso redunde em glória para o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. É muito importante a sua participação, os amados irmãos que estão nos acompanhando aí, tá bom? É muito importante a sua participação. Deixe aí seu comentário para acrescentar suas perguntas, fique à vontade, você faz parte, você está na Escola Bíblica Dominical, a sua participação é especial. Então participe aí, compartilhe com seus amados irmãos, principalmente os grupos aí da igreja, né? Grupos de ministério, então esteja participando, para que todos possam poder participar com a gente, né? Essa participação ela é muito especial e importante. Tá bom, amados irmãos? Então compartilhe, deixa seu nome. A igreja, é importante você dizer qual é a tua igreja, né? Nós sabemos aí, temos aí uma análise aí panorâmica, né, da participação das igrejas, conforme os irmãos vão comentando e vão falando aí da sua igreja, tá bom? Amados irmãos, dentro do tema de hoje, nós queremos apresentar aí, já passando algumas oportunidades para os nossos irmãos. Está hoje o homem de Deus, pastor Ronaldo Procópio. Primeira vez, muito obrigado por atender o nosso convite, participar com a gente, é um grande amigo, amém? Ele é pastor ali da Igreja Metodista Arliana, da congregação, né? Do Muísa, é uma grande satisfação. Muísa é uma igreja que mora no meu coração, ela é muito próximo da minha residência. Então, eu tenho uma amizade muito com os membros dali, é uma satisfação muito grande. Pastor Ronaldo também, muito obrigado pela sua presença. Tá também nossa irmã Marisol. Nossa irmã Marisol é a psicóloga da nossa mesa, amém? Marisol, ela é a líder de família do distrito de Lote 15, e dentro desse tema, né, a participação dela aí é extremamente fundamental, né, para isso. E o nosso irmão Max, eu e nosso irmão Max, que já estamos acompanhando aí, você já nos conhece bem, amém? Muito obrigado a participação dos irmãos, é uma satisfação tê-los aqui conosco, amém? Nossa primeira pergunta de hoje, amados, o que é o casamento na perspectiva bíblica? Amém? Eu gostaria de passar algumas oportunidades para que essa pergunta seja respondida. E eu vou passar, então, para o nosso irmão Max, e ele vai começar a responder essa pergunta. Amém? Pode ser, irmão Max? Amém. Amém. Então, vamos lá. Pessoal, bom dia, na paz de Cristo para todos. Bom dia. Bom estar aqui mais uma vez. E, bom, tema muito importante, estamos aí no mês da família. Queria só, antes disso, começar parabenizando, né, pastores e esposas, pelo seu dia. Hoje, 24 de maio, dia do pastor e esposa wesleyanos. Que Deus os abençoe e continue os conduzindo com sabedoria e graça aí na condução do rebanho de Cristo, amém? Deus abençoe a todos. Bom,
a primeira pergunta, o que é o casamento na perspectiva bíblica? Para responder, eu acho que a gente precisa só voltar um pouquinho nas últimas aulas, né? Nas últimas aulas, para quem nos acompanhou, nós falamos sobre a autoridade, né, na perspectiva bíblica, e falamos também sobre a questão da santidade, né, santidade na família. Então, esses temas estão todos conectados. Quando a gente ora, né, santificado seja o teu nome, né, a oração que o Senhor nos ensinou, o que isso quer dizer? Né? Será que com isso nós estamos dizendo para que Deus se torne mais santo? Obviamente não. Quando nós oramos santificado seja o teu nome, na verdade isso quer dizer que a nossa vida, né, deve ser vivida de maneira que o nome de Deus seja glorificado, né, de maneira que o nome de Deus seja honrado entre aqueles com os quais nós vivemos. Então, quando nós oramos, Senhor, santificado seja o teu nome, estamos dizendo, olha, através da nossa vida, que o teu nome seja glorificado e exaltado por aqueles que convivem conosco. De maneira que tudo que nós fazemos, né, como diz lá 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, ou seja, tudo que fazemos, desde as coisas mais simples, tudo isso deve, então, redundar em glória para Deus. A gente costuma, às vezes, dar muita ênfase em rituais. Então, por exemplo, vamos supor aqui o casamento, né? Nós temos a cerimônia do casamento. E nós, às vezes, cometemos o equívoco de achar que aquela cerimônia é o que santifica o casamento. Ou seja, coisas externas santificam internamente o nosso casamento. Mas, assim como o nosso Senhor disse que aquilo que está fora do homem não é o que contamina o homem, também aquilo que está fora do homem não é o que santifica o homem. Ou seja, assim como aquilo de ruim que há em nós está no nosso coração, né, que antes de ser convertido é inclinado ao pecado, assim também a santificação ela começa de dentro para fora. Então, primeiro somos santificados e então tudo aquilo que diz respeito à nossa vida também é santificado através dos nossos atos. Portanto, essa santidade, ela só vem com uma mudança radical operada no coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A santificação vem de dentro para fora. Né? Na carta aos Efésios, eu gosto muito dessa carta, particularmente alguns versículos aqui. Né? Se você pegar a carta aos Efésios, eu costumo dizer, quem conheceu lá aquele Parque Terra Encantada, né, e foi naquele Kabum, acho que foi o brinquedo mais perigoso que eu já fui na minha vida. E eu não sou muito fã dessas coisas. Mas quem já foi, sabe que o Kabum é aquele brinquedo que te solta no ar e você cai em pouquíssimos segundos ali, você está lá embaixo. E eu costumo brincar que Paulo faz um Kabum ao contrário aqui, né, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14 de Efésios. Em vez de nos jogar para o chão, ele nos leva daqui para o céu. Né? Então, na minha versão aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada, do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1, você vai ver que não tem ponto final. E Paulo ele fala aqui de uma tacada só de coisas maravilhosas concernentes à nossa posição em Cristo Jesus. Então ele vai falar de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, vai falar que nós somos escolhidos, predestinados, adotados, vai falar sobre redenção, remissão de pecados, vai falar sobre que nós fomos feitos herança, predestinados, vai falar que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, porque somos propriedade de Deus. Então ele usa conceitos aqui riquíssimos que mostram a nossa posição em Cristo. Entretanto, quando nós vamos passando a carta, né, principalmente a partir do capítulo 4, verso 17, nós vamos ver o que isso significa na prática. Ou seja,
que essa nossa posição em Cristo significa que nós vamos viver de acordo com alguns princípios aqui nessa terra. Então, Paulo ele nos leva ao céu e daqui a pouco ele fala, calma aí, vocês ainda estão na terra. Então, vocês precisam viver esse padrão, essa vida que vocês têm, essa nova vida em Cristo, vocês precisam vivê-la agora na terra. Então, como é que isso se aplica ao casamento? Bom, Deus criou esferas na sociedade, a família é uma delas. E essas esferas têm padrões, estruturas, né? E nós devemos viver de acordo com essas estruturas. Quando Paulo ele vai tratar da questão familiar, ele antecipa dizendo o seguinte, olha, no capítulo 5, verso 21 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, primeiro ele coloca todos debaixo da submissão a Cristo, para então ele começar a falar da submissão no casamento, né, da submissão na paternidade, da submissão na sociedade. Então, primeiro ele coloca todos debaixo da submissão a Cristo. Então, o que é o casamento? Para responder, o casamento bíblico. O casamento bíblico ele é um chamado a que ambos, né, marido e esposa, eles se submetam a Cristo. Então, esse é o chamado do casamento bíblico. É por isso que, em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai falar sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É quando um dos cônjuges não se submete a Cristo. E Paulo fala, olha, não se submetam ao jugo desigual. Por quê? Porque o casamento bíblico cristão, ele é um chamado a que ambos se submetam a Cristo. E se submetendo a Cristo, vão se submeter à estrutura que Cristo, né, que Deus designou em sua palavra, que eu tenho certeza que os irmãos vão nos ajudar a compreender aí nessa manhã. Então, só para dar esse panorama geral, né, essa introdução ao tema, e aí eu vou passar a palavra para os nossos irmãos também compartilharem conosco. Amém, graças a Deus, obrigado aí a mensagem aí, a palavra do nosso irmão Max. Vou passar agora para o nosso pastor Ronaldo. Gostaria que você desse para a gente, no seu ponto de vista, o que é o casamento na perspectiva bíblica. Amém, pastor Ronaldo? Graça e paz, queridos. Bom dia. Primeiramente, destacar o privilégio, né, a alegria de estar participando com os irmãos aí dessa live, estar junto a pessoas tão qualificadas, com um bom e grande conhecimento aí bíblico, como nossa irmã Marisol brincou no início, muitos estudos, e eu me sinto privilegiado por estar junto a esse seleto grupo dessa live. E sobre um tema tão caro para nós, é um tema muito precioso, um tema muito importante, que é falar a respeito de falar de família nos dias de hoje. Para nós, como igreja, é algo muito sério. Como povo de Deus, é algo muito importante para ressaltar, para destacar os valores que a família, na perspectiva bíblica, ela tem. E para nós, verdadeiros cristãos, a família ela está lá no topo, né, das nossas prioridades e das coisas mais importantes que temos. Queridos, e sobre o tema agora abordado na perspectiva bíblica, o casamento, eu gosto muito dessa comparação, dessa colocação. O casamento não é nada mais, nada menos que uma aliança que é formada. Diante de tudo isso que o nosso irmão Max colocou, os princípios bíblicos que foram apresentados, eu olho para a Bíblia, eu olho para o texto sagrado e eu vejo o como uma grande dádiva de Deus, como uma grande bênção, como uma bênção de Deus. E isso fica notório para nós quando nós começamos a analisar lá a narrativa de Gênesis, perceber que a mulher ela é dada como um presente por Deus ao homem. Eu gosto de destacar essa questão de um presente que é dado por Deus ao homem. Podemos perceber que o homem estava no melhor lugar, que era o Jardim do Éden. O homem tinha tudo que nós podemos dizer que ele precisasse, que ele pudesse desejar, estava cercado das pedras preciosas, dos melhores alimentos, ele tinha liberdade, ele desfrutava da companhia
comunhão com Deus, mas ele percebe que faltava alguma coisa, havia um vazio, havia um vácuo que precisava ser preenchido. Adão, ele começa a olhar e percebe que tudo, pelo menos, tem dois. Está lá o macho e está a fêmea, tá o homem e está a mulher. E porque ele era só. Então, Deus, recebendo isso, então Deus pega, opa, peraí, eu vou dar ao homem também um presente, eu vou dar ao homem também uma companheira. Então, diante disso, nós vemos que o casamento é algo projetado por Deus, que vem do coração de Deus, é Deus que vê a necessidade do homem e a supre com essa companheira que ele coloca ao seu lado. O homem tinha uma grande missão, porém, é claro que nós não podemos fugir daquilo que Deus tem muito maiores com isso tudo, e mais para frente no desenvolver. Com certeza, sistemas serão melhores tratados, mas ali o homem tinha uma grande missão e ele carregava sozinho na responsabilidade. Então, aí, Deus pega e dá a ele essa dádiva que é a mulher, que é a esposa, que é a companheira, para estar ao lado dele, participando de todo o processo. E a alegria de Adão fica notória quando nós vemos Gênesis podendo pegar e dizer, ele se alegra tanto que ele vai dizer, agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Você veja a questão da aliança. Ele próprio, não é Deus que fala, é o próprio Adão que pega e reconhece. Agora essa mulher é parte da vida dele. Essa mulher agora não é apenas uma companheira, não é apenas alguém para estar ao seu lado, não é apenas aquela que vai ser a mãe de seus filhos. Ele coloca dizendo, essa mulher agora é osso do meu osso, é carne da minha carne. Perceba a questão, como posso dizer, na perspectiva bíblica, de um só corpo. Essa mulher é um só corpo com Adão. Então, diante disso, nós podemos ver e conseguimos ilustrar essa questão da aliança que Deus estabelece, da aliança que Deus determina, e o homem ele se alegra, o homem agora ele se sente completo, o homem agora ele vai cumprir a sua missão, sabendo que tem alguém do seu lado para compartilhar. Claro que algumas coisas têm que ser deixadas nos próximos 2 tópicos, não pode ser agora nessa introdução inicial, mas você vai perceber que agora o homem tem alguém com quem compartilhar a alegria de estar juntos. É isso que precisamos ter e trazer para o casamento, essa importância que ele nunca deveria ter perdido, que é uma aliança que é formada, e quando se fala em aliança, isso traz outras complicações, que essa aliança ela precisa ser mantida, ela precisa ser vista de um ponto de vista que não tem a não ser aquilo que é a questão dos votos, que nós vamos dizer até a morte. Isso é algo muito importante, né? Tem uma importância muito grande, até a morte. É uma aliança que nós devemos cumprir, pois ela não é feita diante dos homens. Nós não assumimos uma responsabilidade com os homens, mas nós assumimos uma responsabilidade diante de Deus. Agora, essa mulher é uma comigo e nós somos um com Deus. Então, essa cumplicidade, unidade, ela precisa ser mantida, precisa ser valorizada. Sim, em síntese, a minha interpretação, a minha análise, a minha leitura é que o casamento na Bíblia é aliança, e como aliança, essa aliança ela deve ser para sempre, ela deve ser eterna e deve ser mantida sob qualquer circunstância e quaisquer condições. Amém? Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, nosso pastor Ronaldo, pela contribuição, pela presença. É um prazer. Nós é que agradecemos a sua presença e estamos honrados pela sua presença. Pastor Ronaldo, é bênção em nossas vidas. Agora eu quero direcionar a pergunta, essa mesma pergunta, para a nossa irmã Marisol. Nossa irmã Marisol, aí ela tem propriedade, né, para tratar esse assunto, além de psicóloga. Nossa irmã Marisol também ela é líder aí de casais, de família, né? Então, eu queria ouvir aí a fala da nossa irmã Marisol no quesito aí dessa pergunta. O que é casamento na perspectiva bíblica, irmã Marisol? Bom dia, a paz do Senhor a todos. Um domingo abençoado. E depois de ouvir esses mestres teólogos,
Eu até brinquei no início que estou aqui só na retaguarda, tá? E tentando, assim, analisar, né, esse contexto em relação ao focado, esse tema tão, né, conflitante em relação à família. E quer dizer, o que é o casamento, né, nessa perspectiva bíblica, né? Eu vejo que o casamento, dentro do âmbito, né, cristão, eu vejo que o casamento ele não é um contrato. O casamento não é um contrato onde se contrata, na verdade, para se unir e ter relações, ou não simplesmente uma instituição social para promover o cuidado dos filhos, e mais a mente é uma instituição para se unir, né? Não é uma instituição, na verdade, não é que seja uma clínica psicológica onde vai cuidar do seu espiritual, do seu intelecto, mas é uma posição social de segurança, principalmente com o objetivo maior, que é a unidade conjugal. E eu vejo no âmbito dessa pergunta que construir uma intimidade plena com Deus, e esse é o objetivo maior, é ter essa unidade conjugal. E o Max, ele iniciou com Efésios, e no capítulo 4, fala sobre a unidade, né? E essa unidade conjugal, né, que é uma meta altruísta, porque ele não olha só para um lado, mas ele olha para os dois lados, né? Ele não tem um lado egoísta, né? E quando nós entendemos essa parte dessa unidade dentro do casamento, eu vejo que precisa ter esse olhar, precisa ter essa concepção de que o casamento ele é uma unidade conjugal para sustentação da força, além das orações, além de cumprir o propósito, onde Deus estabeleceu como projeto da família, né? E Efésios 4, 1 até o 3, ele relata sobre a unidade, né? Então, esse objetivo maior dessa unidade conjugal é obter a plena comunhão com Deus. Se você quer ter um casamento estruturado com unidade, você primeiramente precisa ter essa unidade conjugal. Mas essa unidade conjugal parte dessa unidade, na verdade, com Deus. Essa plena unidade com Deus. Essa plena ligação com Deus. E você tem uma pessoa ao lado que é o seu complemento. Então, ele te completa, né? E no exercício da unidade, vai acontecer as adversidades, vai acontecer a divergência. Porque, assim, estar casado não quer dizer que você vai viver uma vida, né, de flores, de alegria, de conquistas. Terão momentos que, se você não tiver essa união, essa unidade conjugal, você não consegue suportar. Né? Eu casei muito novinha, nós temos agora 37 anos, esse ano nós completamos 37 anos de casado, fora de namoro, né? Então, a gente, com um somatório de chegando já a 40 anos, não que eu não sou muito velha não, tá? Mas, se nós não tivéssemos, né, essa unidade conjugal, e o principal, estar ligado com Deus, nós não estaríamos aqui hoje casados. E renovando a cada dia esse amor. Porque se esse amor não for renovado em Deus, não vai durar. Você vai até conseguir conviver,
mas você não vai conseguir estar realmente ligado em amor, né? E em Amós 3:2, andarão dois juntos se não haver um acordo? Então, se essa unidade não fazer parte, avaliar melhor questões construtivas familiares e no final, como é que você vai ter esse acordo? Né? O inimigo sabe que a única maneira de destruir o casamento é destruir essa unidade. Destruiu essa unidade, acabou o casamento. Ou, se você não quiser, recomeçar essa unidade, né? Então, assim, a construção da unidade é diária. É dia após dia. É renovar mesmo, né? Hoje eu dormi com algum sentimento, de repente, sabe? Você, na sua oração, já entregar esse momento. E quando você acordar, você realmente vai ali viver como você tivesse casado naquele momento. É como você casasse todos os dias. Se você conseguir fazer isso, você vai viver uma vida plena de unidade conjugal. E a unidade conjugal faz compreender o ministério de uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Né? E como eu falei sobre o altruísmo. Porque viver viver dois, viver serem um, é difícil, você tem que diferenciar. Né? E a diferença entre dois seres unidos, ser um, a unidade de uma só carne, ela não arradica, ou quer dizer, ela não arranca a personalidade da pessoa. Na verdade, eu continuo com a minha personalidade naquilo que eu peço ao Senhor para que ela mude o meu caráter a cada dia. Ele vai ser modificado a cada dia a partir do momento que eu deixo ele fazer isso, né? Mas o meu cônjuge, ele não vai arrancar a minha personalidade, né? Mas vamos viver dentro do mesmo propósito, do mesmo objetivo, né? Então, eu vejo que essa unidade precisamos a cada dia estar vivendo como eu hoje, eu estou me preparando para casar amanhã novamente. É muito simples, mas nós, seres humanos, colocamos assim, complexo, né, dessa vivência conjugal, né? Ele está aqui na minha frente, tá? Eu falei assim, olha, pode ficar aqui perto de mim, você não vai participar não, mas você é meu cúmplice de tudo que eu falar. Então, assim, precisamos ter esse amor renovado a cada dia, né? E, assim, a gente está vivendo essa quarentena, algo, assim, muito especial. Aproveitamos a oportunidade de estarmos juntos, né? Porque, assim, muito tempo ele não ficava, esse tempo, assim, de uma férias e tudo, não é férias, mas é o momento que nós estamos fazendo trocas, né? De olhar e perceber em mínimos detalhes o quanto ele é especial e quanto eu sou especial para ele. Isso é importante. Às vezes passamos na nossa vida, dia a dia, e não percebemos coisas simples, de um olhar, de um toque. Não é somente uma relação, mas é tudo muito, sabe, simplificado, que às vezes nós não valorizamos. E a vida passa, e de repente Deus recolhe, e você às vezes fica se lamentando porque não fez, porque eu não aproveitei a oportunidade. Eu encerro a minha parte desse aqui. Rica contribuição aí, né? A menina aí da nossa sala hoje, né? Teve uma rica contribuição aí. É verdade. É isso aí, Marisol, é isso aí. Então participe aí com a gente, tá bom? Enquanto os irmãos falavam aí, não tem nem muito o que falar, né? Já tanta contribuição aí maravilhosa aí, já abordaram já o que era necessário, mas eu me recordava aqui
do ano passado no nosso congresso, né, distrital de família, da qual o título era Não se faz um lar em Deus, né? E os irmãos estavam falando aí, e eu estava me recordando disso, e me veio à mente a palavra do sábio Salomão, quer dizer, não sabemos exatamente se foi Salomão, o escritor de Eclesiastes, mas eu até abri aqui em Eclesiastes 4, o autor ele vai falar que sobre andarem juntos. Aqui o autor ele não está falando diretamente no aspecto matrimonial, né, mas nós podemos adotá-lo dentro desse conceito de matrimônio, sim, de andarem junto, porque os dois juntos, eles um fortalece, um anima, o outro, quando um tá fraco, o outro ajuda, não vamos lá. E lá na frente ele vai falar também sobre a questão, ele vai fazer uma analogia, né, quanto ao cordão de 3 cordas. Então, amados, eu quero retornar ao congresso de 2019 e dizer para vocês. Saudade. Deus. Isso é primordial e fundamental. Nós vamos entrar na próxima questão aí, que vai falar muito dessa questão espiritual acerca do matrimônio, mas o matrimônio, ele foi constituído por Deus, sim, em Gênesis, foi muito sabiamente falado pelo nosso pastor Ronaldo aí, mas o casamento, o matrimônio, ele não é um aspecto somente social, não. O matrimônio, ele é algo espiritual vindo do coração de Deus, e quando Deus ele constitui homem e mulher, ele constitui 2 seres adoradores que são espiritualmente um apoiando o outro em todos os aspectos, sejam eles espiritual, emocional, financeiro, em todos os aspectos. Então é um ajudando o outro. Então nós não podemos arrancar do casamento o aspecto espiritual também, aonde um é apoio do outro, aonde um ajuda o outro, um é sacerdote do outro, o auxiliando em todas as suas necessidades. Então é só minha palhinha final aí, tá bom? Para declarar isso. E vamos passar para a próxima pergunta, né? Hoje ainda não temos nenhuma pergunta lá no chat, não. Mas a nossa próxima pergunta em pauta aqui, ela vai falar sobre qual o significado do conceito da submissão no matrimônio. Submissão no matrimônio. Mulheres, sejais submissa, é o que diz Paulo, né? E eu gostaria, então, do comentário de vocês. E como nós vamos falar de um assunto assim polêmico, eu sei que tem mulheres que já estão olhando assim, eu odeio esse versículo, se eu pudesse eu arrancava ele da minha Bíblia, né? É mais ou menos isso, né? Então, como nós temos uma menina aí na sala, então eu quero passar a primeira fala para ela, nossa irmã Marisol. Declare aí, qual é o significado do conceito de submissão no matrimônio? Fala, irmã Marisol. As mulheres... Vou dar continuidade. Então, qual é esse significado? Eu comecei logo, o que é submissão? Submissão é disposição de obedecer, né? Você precisa querer obedecer. Essa é a submissão. Então, submissão é submeter para ver mudanças. Se eu quero realmente estar debaixo de uma submissão, eu preciso querer obedecer. Eu preciso saber que, se eu obedecer, com certeza eu vou mudar. Alguma coisa vai mudar, né? Então, essa submissão debaixo dessa, vamos dizer assim, perdi o foco que eu ia falar. Mas, assim, a submissão debaixo do casamento, dentro do casamento, ela precisa estar, primeiramente, debaixo da obediência de Deus, né? Como no outro tópico eu já tinha falado sobre isso, né? Em Efésios 5, 21 e 23, ele fala sobre esse plano de Deus para todos nós, que é libertar e não escravizar. Então, Efésios 5, 22 até o 33, fala sobre esse lar cristão, né? De marido e mulher, né? E cada um... E na live passada,
teve uma pergunta se é mais difícil para o homem, né, o lado dessa obediência, né, desse compromisso dentro do casamento, do que para a mulher. Bom, eu acho que as duas partes, né, inclusive até passar uma mensagem, né, de comentar, mas eu falei assim, não vou deixar não, vou deixar esse final. Eu acho que é equivalente por igual, né, essa submissão. Antes de Deus criar a mulher, Deus já tinha um propósito para com ela. O pastor já tinha até comentado, né? Foi um presente, né? Então Deus já tinha um propósito, né? Em Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Foi-lhe uma ajudadora idônea para ele. Olha, ajudadora. Às vezes não compreendemos essa tal submissão que nos coloca. Para mim foi muito difícil também, em algum momento. Poxa, ainda mais quando você vê que você tem algo assim muito impulsivo, algo de você tomar iniciativa, determinações, escolhas mais rápidas. Isso te faz, de repente, avançar um pouquinho na frente do seu esposo. Aconteceu isso comigo, né? Mas aí Deus foi começando a trabalhar e Deus falava assim, olha, você precisa parar e deixar ele avançar. E continua só como a ajudadora. Aí eu fui começando a entender, o curso Mulher Única fala muito sobre isso, né? E a submissão é um plano de Deus para a restauração de todas as coisas. O objetivo da submissão é libertar e não escravizar. Ora, é a libertação dentro dessa submissão. É ter realmente essa liberdade, né? E quando olhamos um pouquinho para a história atrás da mulher, né? Que vivia nessa escravidão, nós avançamos, né? E queríamos, na verdade, conquistar um espaço, de repente, que não era nosso. Mas queríamos mais daquilo que não nos pertencia. E podemos ver hoje a valorização da mulher, mesmo com essa conquista, ela não conseguiu realmente se valorizar o tanto. Né? Hoje está, assim, a mulher desvalorizada, por então sair do controle da onde o posicionamento que ela deveria estar, né? Então eu vejo que essa é a melhor maneira de nós demonstrarmos ao marido, somente ajudando, sendo realmente ajudadora, né? E com a honra, com a ajuda, com a gratidão, com o amor, com o zelo, com o carinho, nós conquistamos tudo. Verdade. Então, essa submissão dentro do casamento, na verdade, conseguimos conquistar através dessa submissão da obediência, de estarmos como ajudadora e não como líder, de querer tomar, sabe, a frente de tudo. Né? E quando a mulher se submete a essa autoridade do marido, ela se posiciona voluntariamente pela fé. É pela fé. Porque, conforme a hierarquia de Deus estabeleceu, dá ao homem a oportunidade de tratá-lo como coerdeira. Olha que coisa linda. É lindo você saber que tem um homem que tem cuidado de você, tem, dado a sua vida, né, para protegê-la, para cuidar, sabendo que ali ela está ali como essa ajudadora, né? E eu vejo que essa submissão, em 1 Pedro, fala sobre essa submissão também. Em 1 Coríntios também fala, do 9 ao 19,
também fala dessa obediência, essa submissão a Deus, né? E principalmente abaixo do esposo. Vou deixar meus amigos falarem mais um pouquinho sobre isso mais a fundo. Ô, Glória! Negócio tá bom. Nossa, pastor Ronaldo, eu gostaria que você comentasse sobre esse tema, mas antes até de passar a pergunta para o nosso pastor Ronaldo, eu gostaria de ler aqui a mensagem que o nosso pastor e reverendo SD Menderson Vilaça deixou lá no comentário lá. A perspectiva é viver de acordo com a vontade de Deus. Procedendo de acordo, seremos felizes. Quer dizer, então, significa que se nós não cumprirmos, nós seremos infelizes, teremos casamento infelizes? Será que é mais ou menos isso que o pastor Menderson quis dizer? A pergunta agora eu vou direcionar para o nosso pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, comentando aí a questão que o pastor Menderson levantou, mas também respondendo a pergunta em pauta. Qual o conceito de submissão no casamento? Com a palavra, pastor Ronaldo. Aqui. A pergunta que ele fez. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, depois de uma tão bela colocação da nossa irmã Marisol, vamos falar desse tema, submissão no matrimônio. Eu tenho certeza que os irmãos aí, tanto o Roberto quanto o Max, é um tema que, quando nós vamos abordar, as esposas já regalam o olho e olham para a gente. O que você vai falar? Porque é um tema... É muito importante a perspectiva bíblica, né? Mas acaba gerando algumas polêmicas, algumas controvérsias, algumas discussões. Queridos, o tema submissão no matrimônio, nós precisamos comentar, dentro daquilo que nós estamos trabalhando na perspectiva bíblica, nós vamos perceber que, antes da queda, isso fica meio implícito, essa liderança dada ao homem, a primazia, podemos dizer assim, do homem na relação com a liderança. Enfim, em pós-queda, isso fica um pouco evidente, mais explícito, nós podemos dizer assim. Quando nós lemos aqui Gênesis 3:16, nós vamos dizendo: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. São 3 colocações que Deus faz. Com dor terás filhos, e com dor terás filhos. Aí a segunda colocação: teu desejo será para o teu marido, e o ponto 3, e ele te dominará. Então, de certa forma, isso fica um pouco mais evidente, um pouco mais claro, essa liderança, essa primazia do homem no relacionamento. E, dito isso, querido, quando submissão, nós precisamos partir do entendimento aqui, para nós, homens, que a mulher estar submissa não significa estar sob vara, não significa que o homem tem um domínio pleno, é o ditador da relação. Não, o texto bíblico, em Efésios, deixa isso bem claro, não deixa margem para dúvida, não deixa margem para uma interpretação diferente disso. Então, não é o autoritarismo, não é eu mando, eu determino e você cumpre. Não é por esse caminho. A submissão, numa perspectiva bíblica, nós vamos perceber que é uma questão de liderança. Deus estabelece que o homem vai ser o líder da família. A gente vai perceber que o texto de Efésios, claramente, ele vai fazer a comparação. O homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, já vai essas comparações, e daí nós vamos perceber que qual é o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Como Cristo se relaciona com a igreja? É com rigidez? É com truculência? Não, pelo contrário. O próprio texto vai nos responder. Assim como Cristo amou a sua igreja. Nós vamos perceber que, então, essa submissão, ela precisa ser... E para nós, homens, o fato de Deus, de a Bíblia, colocar que a mulher deve ser submissa, para nós, vamos dizer assim, um privilégio condicionado, porque nós temos esse privilégio de ser o cabeça, porém a responsabilidade recai sobre os nossos ombros.
sobre os nossos ombros. Deus tem uma cobrança e vai fazendo uma cobrança sempre muito grande sobre nós, porque se nós somos o líder, a cobrança sempre maior pela responsabilidade da família será nossa. Se nós seguirmos o bíblico de quem é amado, mas é cobrado, querido, o sucesso, o insucesso, vai ser colocado na nossa conta também. Aí acaba que muitos homens, muitos pais, jogam a responsabilidade da família nos ombros da mulher, a responsabilidade da educação, a responsabilidade da administração, é tudo da mulher. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, é sobre os nossos ombros. Nós, como líderes, somos o responsável pela família. Então, se a minha família não vai bem, eu, como líder, estou fracasso. Posso colocar dessa forma. Eu não estou sendo um bom líder, eu não estou sendo um cabeça para minha família, queridos. Então, essa submissão, ela não coloca a mulher numa posição inferiorizada e o homem pedestal. Pelo contrário, quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós vamos ver que o ensino de Cristo está sempre tendendo a elevar a figura da mulher, diferentemente de religiões como o judaísmo, como o islamismo, onde vai ter uma posição um tanto inferior, a Bíblia vai deixar bem clara, diante de Deus, a mulher ela é tratada com pé de igualdade. Ela está à mesma estatura do homem. Espiritualmente falando, nós vamos perceber lá em Gálatas 3:26 ao 28, Paulo dizendo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo já revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, macho nem fêmea, por todos vós sois um em Cristo. Então, diante de Deus, não há o homem é maior e a mulher é menor, nem vice-versa. Deus coloca todos de igualdade, Deus nivela, nós estamos ombreados, assim se eu posso dizer, estamos à mesma estatura. Agora, voltando para a questão do casamento, nós vamos ver Paulo abordando também em Coríntios, no 7-35, até naquilo que diz respeito às relações sexuais. Homem e mulher estão equiparados, em pé de igualdade. Então, é bom nós discutirmos isso para nós caminharmos nessa questão da submissão, não é com o olhar de um cima e outro está baixo. Um manda e o outro obedece. Se nós seguirmos a linha de tudo que já foi abordado, a questão da unidade, da questão da cumplicidade, da questão da aliança familiar, nós vamos perceber que a submissão está mais relacionada à questão de ordem, que haja ordem para que haja unidade, precisa haver liderança na família. E essa liderança, é Deus quem dá ao marido e pai. E essa autoridade, ela precisa ser aceita. Porque quando nós começamos a quebrar esses princípios, nós começamos a ignorar esses ensinamentos, as coisas começam a tomar um outro rumo, a ter um outro direcionamento. Então, essa autoridade do homem, ela precisa ser aceita, querido. E volto a dizer aquilo que eu citei. Essa autoridade dada ao homem não é uma autoridade incondicional. Maridos, atentem a isso, preste atenção. A sua autoridade não é incondicional, pois a própria Bíblia a qualifica pela mais alta exigência de amor, querido. Jesus vai cobrar de uma... Olha, a mulher rejeita a você, mas ame-a assim como Cristo amou a sua igreja. Querido, e precisamos também pontuar que quando nós estamos falando de submissão, nós não estamos dizendo, não estamos querendo defender que a mulher não tem direito à sua autodeterminação, que a mulher não tem direito a ter a sua vida, a ir buscar as melhores condições no mercado de trabalho, a ter uma vida, uma carreira profissional, enfim, aquilo que ela já. Mas quando nós estamos falando em submissão, precisa ficar bem explícito, precisa ser entendido que esse sucesso pessoal,
que a busca dessas realizações não pode jamais fazer com que essa mulher venha falhar na sua missão, se eu posso dizer assim, como o pau, que é aquela companheira, aquele ponto de equilíbrio, ser aquela ajudadora no lar, ser aquele elo importante que é para o sucesso. A mulher pode cumprir qualquer função, pode fazer qualquer coisa, ela pode fazer aquilo que ela pode desejar na sociedade. Porém, ela não pode falhar naquele compromisso que ela aceitou diante de Deus, ter a sua responsabilidade com a família, com o casamento. E essa responsabilidade deve ser, e essa preocupação é a principal. Aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar essa questão da submissão. A mulher, ela vai ser submissa, sim, mas é um homem que está disposto a entregar a sua própria vida por ela. Essa submissão sendo em amor não é um fardo, essa submissão sendo em amor não vai ser algo de humilhação, não vai ser uma vergonha. Quer dizer que ela submissão mais. Pelo contrário, eu sou submissa ao meu marido, mas ele é um marido que está disposto a entregar a sua própria vida por mim, porque assim é o relacionamento de Cristo. E quando isso fica claro, o peso é tirado de sobre os nossos ombros. Isso não se torna mais um fardo, mas se torna algo benéfico, se torna algo positivo. E olhando por essa ótica bíblica, por essa ótica cristã, nós vamos ver que a submissão não é ruim, apesar de alguns tentarem caminhar assim. A mulher como serva, como escrava do lar, não. De maneira nenhuma. Não é essa a intenção, não é isso que a Bíblia nos apresenta. Essa submissão é algo que Deus cobra da mulher. Ele pede essa submissão, mas ele também dá algo em troca. Mulher, fica tranquilo, que o teu marido ele não vai te subjugar, o teu marido ele não vai te maltratar, o teu marido ele não vai ver você como uma empregada. Não, o teu marido vai te ver como eu vejo a minha igreja. Queridos, e Cristo vê a igreja com os melhores olhos possíveis. Mulheres, glória a Deus, porque vocês são privilegiados, porque diz, Cristo não nos cobra, não. A responsabilidade está sobre nós. E Deus continue abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. A internet do Vitor Roberto caiu, então vamos dar sequência aqui. Bom, falando ainda sobre essa questão da submissão, deixa eu só ajustar minha câmera aqui agora, aí o enquadro ficou diferente, né? Pronto. Bom, submissão significa colocar-se abaixo da autoridade de alguém, né? Paulo, ele tira esse termo do meio militar. Mas também esse termo denotava os instrumentos colocados de maneira correta, né, no campo de batalha, para que uma guerra fosse vencida de maneira eficaz, ou seja, aquela distribuição estratégica dos meios de combate para que essa guerra possa ser levada a termo de maneira mais eficiente, mais rápida, com o menor número de baixas possível. Ou seja, o que isso traz para a gente? Paulo pesca esse termo lá do meio militar e introduz no meio da família, né? Da família e da vida cristã, na verdade, como um todo. Então, ele acaba adquirindo um novo contexto. Ou seja, denota o seguinte, olha, primeiro que marido e esposa, eles estão lutando na mesma guerra. Ou seja, isso é importante, porque às vezes marido e esposa estão brigando entre si, estão guerreando entre si. E se eles não entenderem que esse não é o propósito para o casamento, ambos vão perecer nessa guerra, porque ambos têm um inimigo comum. Então, quando um está lutando contra o outro, eles se enfraquecem e o inimigo que eles têm em comum acaba sendo vitorioso. Então, essa ilustração da guerra acho que é muito interessante para a gente entender esse conceito. Então, o que Paulo está falando? Olha, vocês estão lutando numa guerra, vocês estão lutando pela preservação da sua família.
sobre a preservação dos princípios que Deus instituiu para a família. Então, vocês precisam ter uma estratégia. Porém, nenhum exército ele pode ter 2 generais, né? Nenhum destacamento pode ter mais de 2 comandantes, ou melhor, mais de um comandante, porque senão haverá um conflito, né, de estratégias e isso acabará ocasionando perdas, né, baixas nessa guerra. Logo, submissão é isso, você colocar-se sob a autoridade de alguém. Porém, como já foi falado aqui, né, essa submissão, no caso do casamento, ela é voluntária, ela não é forçada, né? A Bíblia fala, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Ou seja, mulheres, tomem a iniciativa de serem submissas, né? Não está dizendo, olha, maridos, subjuguem as suas mulheres, ou submetam as suas mulheres à sua autoridade. Não, está dizendo, mulheres, voluntariamente submetam-se, sujeitem-se à autoridade que Deus conferiu ao seu marido. Então, é algo voluntário. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir aplicar de maneira correta esse conceito na nossa família. Então, aí haverá ou rebeldia de um lado, ou autoritarismo do outro. Haverá um desequilíbrio. Mas se nós entendermos que isso é um chamado ou uma ordem que Deus dá para que a mulher faça isso de maneira voluntária, compreendendo tudo que abarca essa questão, então nós conseguiríamos aplicar esse princípio de maneira correta. Tem um livro muito interessante que eu queria sugerir para vocês, Feminilidade Radical. Não sei se dá para ver, acabou de apagar aqui. Feminilidade Radical. É da Karen McCulley. E aqui ela vai falar bastante sobre o que a Marisol falou um pouco aí, né, da mulher tentando conseguir seu espaço, né, no mercado de trabalho, achando que com isso ela encontraria maior satisfação, maior realização, ou tentando talvez tomar o lugar do marido no seu lar. Então ela vai tratar dessas questões e ela usa uma ilustração muito interessante, né? Ela fala que ela teve um namorado que era praticante de rafting, né? Rafting é quando você está lá remando sobre um bote inflável, né? Numa correnteza bem violenta. Não sei quem já viu esse tipo de esporte. E nesse esporte, só se pode ter um líder comandando aquele bote inflável. Todos os outros devem seguir o mesmo passo do líder, a mesma remada, o mesmo ritmo. Por quê? Porque, do contrário, primeiro, o barco vai perder a sua direção e vai de encontro às pedras, ou ele vai simplesmente fazer um giro 180 graus e todos vão afundar. Então, se todos que estão ali naquele bote não entenderem que o papel de conduzir aquele bote é do líder naquele momento, todos irão perecer. Então, ela usa essa ilustração e traz para o casamento. Ela fala, olha, o marido é o que deve direcionar a remada, o ritmo, e a esposa deve contribuir com a sua força, com os seus talentos, com a sua graça, para que eles possam chegar ao objetivo final ilesos, né? Então, é muito interessante. Ela fala, olha, a mulher, o objetivo dela é dar ao seu marido toda a ajuda de que ele precisa para liderar bem. Enquanto que o objetivo do marido é humildemente aceitar a responsabilidade de liderar e não fugir dela, nem a empunhar como um porrete. Ou seja, o marido não pode ser covarde e também não pode ser autoritário. Precisa encontrar um equilíbrio e dentro desse equilíbrio haverá, então, tanto a submissão quanto o amor público. Agora, claro que a gente está falando aqui de um modelo estabelecido por Deus. E o modelo ele é ideal. Quando a gente vai para a realidade, a gente encontra diversos problemas, né? Lá na parte de amar a esposa, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Então, a mulher pode se sentir tentada a dizer, olha, eu não vou me submeter ao meu marido porque ele toma decisões erradas.
Só que um conceito interessante da submissão é o seguinte, olha, no caso da submissão bíblica, né, na família, que ela não se concentra na personalidade, mas na posição. Ou seja, eu não estou me submetendo ao meu marido fulano de tal. Eu não estou me submetendo àquele homem que tem nome e sobrenome. Eu estou me submetendo à autoridade que Deus instituiu na família, ou seja, a posição que ele ocupa. Dessa forma, por que Paulo fala que assim como ao Senhor? Porque se você se submete a um marido genuinamente cristão, você não está se submetendo simplesmente ao seu marido, mas ao próprio Cristo. Porque esse marido cristão, ele vai buscar fazer a vontade de Deus, como o pastor Mendes colocou, né? Ele vai buscar estar de acordo com a vontade de Deus, que a sua família esteja dentro dos princípios bíblicos. E aí, você estará se submetendo a ele, submetendo-se também a Cristo. Então, acho que precisa se fazer essas colocações para que a gente possa entender melhor, então, a abrangência desse conceito. Agora, obviamente, não significa, como o presbítero Paulo colocou aí nos comentários, né, uma obediência cega. A própria autora desse livro que eu mencionei, ela fala o seguinte, olha, que a esposa nunca deve seguir o seu esposo no pecado. Ou seja, se ele está infringindo a lei de Cristo, ela tem não só o direito, mas o dever de se levantar e abraçar os princípios bíblicos na sua família e tentar de todas as formas, com amor, com paciência, mostrar ao marido onde ele está errando. Então, ela fala, olha, ela nunca deve seguir seu esposo no pecado. Uma verdadeira auxiliadora não é uma seguidora cega, mas é uma amiga fiel e uma sábia irmã em Cristo que entende a seriedade do pecado. Nós temos visto aí muitos problemas na família, porque ou o marido abdicou da sua liderança, ou a mulher tenta assumir essa liderança com unhas e dentes, né, para se sentir talvez mais realizada, mais importante, digamos assim. Mas eu quero usar aqui um conceito que o pastor Newton Júnior utilizou, uma live que a gente fez aí, acho que foi semana passada. Ele falou da importância do reposicionamento, ou seja, de nós assumirmos a nossa posição dentro da família. Os pais como liderança espiritual, a mulher como uma auxiliadora nessa missão do marido de conduzir a sua família de acordo com os princípios bíblicos, e os filhos também assumirem a sua posição de obediência, ou seja, cada um assumindo a sua posição, aí nós vamos ver a bênção de Deus sobre a nossa família. Amém? Amém, glória a Deus aí. Com tanta contribuição, não precisava falar mais nada, né? Mas eu queria fazer um posicionamento a respeito, voltando aqui para Efésios 5. Antes de eu entrar aqui, né, tem novas pessoas, novos irmãos entraram aí, né? Se você chegou agora na nossa sala, hoje o tema é desenvolvendo a santidade bíblica na família, e hoje tratando aí dos deveres de marido e mulher. Então fique à vontade em comentar. Se você chegou agora, depois de nós termos iniciado, deixe seu nome aí, a igreja que você participa, a igreja que você é membro, tá ok? Para que nós possamos conhecê-lo e dar um bem-vindo para cada um de vocês, tá bom? Então, no aspecto aqui de o significado da submissão matrimonial, eu vejo que, quando nós olhamos para todo o livro de Efésios, no capítulo 5, Paulo, ele não está falando de uma questão única de matrimônio. Paulo, ele está aqui usando um conceito espiritual. Todo o capítulo 5 de Efésios, se você for observar, Paulo está tratando de questões espirituais. Ele está posicionando a igreja para não se envolver naquilo que é profano. E ele começa a falar, olha só, os santos devem se posicionar dessa maneira e não se envolver com o mundanismo, com os profanos que praticam atos assim. Então, Paulo, todo capítulo 5, ele vai falar isso. Só que quando chega no versículo 8, no versículo 21, melhor dizendo, desculpa, no versículo 21, ele vai ainda dentro do mesmo aspecto, do mesmo posicionamento. Ele vai chegar assim, ó, sujeitando uns aos outros no temor
do Senhor. Observe bem que Paulo ainda está falando de um se submeter ao outro, indiferente de ser homem ou mulher. Paulo está falando que nós devemos nos sujeitar aos nossos irmãos no temor de Cristo. E no versículo 22, ele ainda continua falando acerca de coisas espirituais. Às vezes nós caímos no erro de acharmos que Paulo deixou de falar de coisas espirituais e está falando de coisas naturais. Paulo não está falando de coisas naturais. Paulo está falando no aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, Paulo ele vai explicar, olha só, se todos devemos nos sujeitar uns aos outros, está escrito no versículo 21, não sou eu que estou falando, quem está falando é Paulo, se todos nos devemos nos sujeitar a uns aos outros, no aspecto matrimonial, dentro do matrimônio, aí ele vai entrar no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, no Senhor. Observe que Paulo ele não colocou a classe de mulheres debaixo de uma autoridade da classe masculina. Não foi isso que Paulo falou. Paulo está falando, olha só, dentro do matrimônio, a mulher ela vai ser submissa ao seu marido. Então não é uma classe toda abaixo de uma outra classe. Não é isso que Paulo está falando. E uma coisa muito importante que eu quero comentar aqui é que Paulo aqui ele está falando acerca de coisas espirituais para pessoas espirituais. Amados, quando nós tiramos essas recomendações bíblicas de fora do aspecto espiritual, nós colocamos sobre as mulheres um fardo que Paulo não colocou. Paulo está partindo do pressuposto de que essas mulheres iriam se submeter a homens tementes a Deus. Observe que ele fala que o marido é o cabeça da mulher como Cristo, então a referência é Cristo. Existem homens que são trogloditas, verdadeiros trocoditas, homens que não têm temor nenhum de Deus, mas quando chega para a mulher obedecer, ele fala assim, porque Deus fala, a Bíblia fala que você deve ser submissa a mim. Amados, Paulo não está falando isso. Paulo não está falando isso. Paulo, o homem chega bêbado em casa, dá-lhe um tapão na mulher e você tem que ficar calado aí porque você tem que ser submissa. Não é isso que Paulo está falando. Paulo ele está falando para a igreja do Senhor. Paulo está falando para homens que têm um compromisso com Deus. E quando você está falando para essa característica de pessoas, de homens tementes a Deus, fica tudo mais fácil. Porque quando eu... Olha o parâmetro de comparação que Paulo vai usar. Cristo e a igreja. Quando eu tenho temor de Cristo, eu sei o quanto Cristo pagou o preço por mim, que sou a noiva de Cristo. E eu tenho isso como referência. Então, nenhum homem temente a Cristo, nenhum homem que seja um verdadeiro cristão, ele vai colocar sobre a mulher um fardo além daquilo que Paulo mandou colocar. Um fardo que Paulo não disse que iria colocar, né? Vou corrigir até minha frase aqui, né? Colocar sobre a mulher um fardo que a Bíblia não colocou, que Paulo não colocou. Uma palavra, uma mensagem, uma frase de John Piper, que eu até escrevi aqui, muito interessante, muito importante. Olha o que John Piper vai falar. Homens com almas cheias do evangelho não verão as mulheres como coisas para manipular e controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Palavras de John Piper. E como falou aí, não só o pastor Mendelssohn, mas ele falou aí sobre questão de felicidade. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, queremos trazer felicidade para nosso matrimônio, nossas vidas, e nós não aceitarmos isso, nós estamos trazendo para nós consequências ruins. Então, não aceitar isso como uma característica de vida, nós trazemos para nós consequências ruins, consequências espirituais e naturais. Não é à toa, amados, que hoje há um grande número aí de divórcios no Brasil e no mundo. Só vem aumentando. Por quê? Porque as pessoas não estão se atentando para isso. Porque as pessoas estão querendo, de todas as maneiras, ignorar os princípios bíblicos acerca do casamento. E isso traz consequências sobre a humanidade. Nosso irmão Josué trouxe uma mensagem muito boa aqui. Ele vem falando assim, tem uma pergunta. Irmão Josué Viana. Ele mesmo, sempre ele, né? Um casamento realizado dentro de um centro espírita ou em um centro de candomblé
pode ser considerado uma instituição ou uma união que será abençoada por Deus, uma vez que o casamento é uma união e um princípio do cristão, é um princípio cristão? Então, a pergunta aí do nosso irmão Josué Viana. E também não quero deixar de mencionar também o comentário da nossa irmã, um comentário aqui super importante, da nossa irmã Vanessa Oliveira. Olha o que ela diz. Irmãos, infelizmente, a perspectiva de muitos cristãos estão mudando. Casam com o pensamento de, se não der certo, separa. Então, temos visto com muita frequência divórcios e pessoas se divorciando, se casando novamente. O que acham sobre isso à luz da Bíblia? Então, eu acho que algum dos irmãos aí quiserem fazer algum comentário dentro desse aspecto aí, fiquem à vontade, eu vou passar a oportunidade para vocês novamente agora. E dentro do... Anotem aí, tá, irmão? Se quiserem comentar, eu vou dar a oportunidade, vocês comentem acerca do comentário dos nossos irmãos, da pergunta dos nossos irmãos. Estejam me auxiliando nisso aí. Mas eu quero passar também a terceira pergunta em pauta. E essa pergunta eu quero direcioná-la para o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, é possível amar a esposa como Cristo amou a igreja? Isso é possível ou é coisa impossível? Paulo está pedindo algo que é impossível? É possível. Pastor Ronaldo, deixa seu comentário aí, por favor. Rapaz, mas impossível, mas difícil é. A impossibilidade nós não podemos colocar, né, irmãos? Porque se a Bíblia traz essa ordenança, traz esse mandamento, se Paulo assim nos orienta, porque é algo realizável, é algo que dá para ser colocado em prática, mas friso bem, é algo difícil, querido, é algo difícil, não é algo fácil, é algo que requer sacrifício, é algo que requer esforço, é algo que requer que você tenha um objetivo, que você tenha princípios, preserve os valores, que são esses que nós estamos entendendo aqui. Assim, são coisas que isoladamente, né, se você pegar isso isoladamente, não dá para você trabalhar essa questão, mas dentro de tudo que tem sido debatido, tudo que tem sido ministrado aí, ensinado, é algo assim, para colocado em prática no nosso dia a dia. Se nós formos dessa perspectiva de, não, é possível amar a esposa como Cristo amou a sua igreja? Minha resposta é objetiva. É possível. Aí eu preciso colocar, mas é algo que requer muito esforço e muita dedicação e muito compromisso com Deus, acima de tudo, porque nós precisamos entender exatamente aquilo que nós tratamos um pouquinho lá em cima no conceito da Cristo, para amarmos a mulher assim como ele ama a sua igreja. E quando nós vamos olhar e ver qual é esse amor de Cristo pela igreja, nós vamos ver que é um amor de renúncia, é um amor de entrega, amor de sacrifício. Não é um amor que visa somente o bem-estar próprio. Eu não posso estar olhando somente para mim, para minha vontade, para os meus desejos, mas eu preciso olhar para a minha companheira, para minha mulher, para minha esposa. Se, assim, em linhas gerais, Cristo, ele olha para a igreja e ele vê, ele consegue enxergar as falhas, ele consegue enxergar fraquezas, ele consegue enxergar os problemas que existem, mas nada disso abala ou modifica o amor que ele tem pela mesma. Então, é dentro dessa ótica que nós precisamos também olhar para a questão do relacionamento, que às vezes, por que é difícil? Porque, geralmente, cada um busca a sua própria realização. Nós somos seres humanos e não tem jeito. Cada um busca aquilo que lhe faz bem, cada um busca aquilo que lhe feliz, cada um busca aquilo que lhe agrada. E quando nós estamos falando do amor de Cristo pela igreja, Cristo, ele deixou tudo que ele tinha para se sacrificar
em prol dessa igreja. E é esse amor que Cristo está na Bíblia, que o tema está requerendo, está nos desafiando. Então, nós precisamos exercitar esse amor, até porque, deixa eu frisar, a ótica, a visão que eu tenho, a interpretação, a leitura que eu faço do texto bíblico, fuge um pouquinho dessa questão do amor, aquela questão mais shakespeariana, né, aquele negócio, uau, pá. Não, amor é algo muito objetivo. Você decide, eu quero amar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou saltar a barreira, eu vou enfrentar os obstáculos que eu tiver que enfrentar, eu vou guerrear as guerras que eu preciso guerrear, mas eu vou amar. Eu decido amar, eu quero amar, eu vou amar. Então, quando você parte disso, da decisão do que você quer, você acredita, do que você valoriza, então as coisas conseguem caminhar um pouco melhor. Aí, voltando para a questão de Cristo, da forma que ele ama a sua igreja, nós vamos lá em Romanos, capítulo 5, nós vamos ver a Bíblia falando, agora como purificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Ronaldo, o que você está querendo dizer? O que você está querendo demonstrar com isso? Que o amor de Cristo pela igreja foi um amor incondicional, um amor sem cobrar nada em troca, um amor sem exigir uma reciprocidade. Simplesmente ele amou, se entregou, fez, mesmo sendo merecedores, ele foi e fez tudo o que tinha que fazer por nós. Ponto. Então, quando nós temos isso para a questão do relacionamento, do amar a esposa, eu entendo que da mesma forma é assim que nós devemos agir. Acaba que nós ficamos muito naquele negócio meio que precisa haver uma troca. Não, eu vou te amar se você fizer, eu vou te valorizar se você também, enfim, aquela coisa da troca, né? A troca equivalente, você tem que dar, eu dou e eu recebo, eu perco e eu ganho. Assim, eu lendo esse texto, eu interpretando, eu consigo enxergar dessa forma, como Cristo amou a sua igreja. Não tem condição, não tem. Se eu quero fazer dar certo, se eu quero que a minha seja uma bênção, se eu quero que a minha família seja uma bênção, se eu quero que a minha família permaneça, se eu quero que, apesar de toda essa dificuldade que a nossa sociedade tem vivido, a desvalorização contínua da instituição familiar, a todo tempo sendo anunciada, a todo tempo sendo criticada, a todo tempo sendo apresentada necessária, como algo ultrapassado, como algo retrógrado. Se nós, como cristãos que somos, e nós agora, né, como homem, amar a esposa, como homem, como homens, líderes da família, precisamos e desejamos valorizar a nossa família e edificar e ver a nossa família bem, feliz na presença dos. Nós precisamos entender que o nosso amor precisa estar acima de tudo, ele precisa superar qualquer coisa, o nosso amor não pode ficar olhando para os defeitos, olhando para os problemas, não pode ficar olhando para as falhas, mas nós precisamos olhar um pouco além disso tudo e ver e enxergar o propósito de Deus para a família. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer falha, é que eu puxo a frase que o nosso irmão Washington Souza sempre usa, precisamos sempre lutar pela nossa família, precisamos estar sempre dispostos a brigar, a guerrear pela nossa família. Colocamos ela no devido lugar. Nós, maridos, podemos amar a nossa esposa como Cristo amou sua igreja? Sim, mas isso requer um grande esforço, uma grande dedicação e um grande compromisso, acima de tudo, com Deus. Um grande compromisso com Deus, com a sua palavra e com os seus mandamentos. Caminhando por esse caminho, caminhando por essa estrada, nós vamos chorar algumas vezes, sofrer algumas vezes, até querer arrancar os cabelos, que as próprias mãos vai chegar a situação, mas nós não podemos nos esquecer, que decidimos amar, decidimos servir a Cristo, decidimos sê-lo, né? Decidimos ser imitadores de Cristo. Então, nós precisamos praticar e exercitar esse amor que ele tem para com a igreja, nós precisamos exercitar para com as nossas esposas,
para com as nossas famílias, e aí sim, termos lares abençoados, famílias abençoadas por Deus, amando-as acima de tudo como o nosso próprio corpo. Voltando lá para o início, a colocação que eu fiz na primeira pergunta, Adão olha para a mulher e diz, essa é osso do meu osso e essa é carne da minha carne. Quando eu entendo isso, ninguém quer cortar na própria carne, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Então, se é minha carne, é o meu osso, dá para amar sim, dá para a gente caminhar juntos e sermos felizes em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Passar então para Marisol, essa terceira pergunta. Marisol, é possível amar a esposa como Cristo amou a igreja? Vou deixar minha resposta para o último. Deus, ele estabelece um padrão elevado para esse relacionamento. Max falou isso no começo da primeira pergunta, não foi, Max? Sobre esse relacionamento, esse padrão, né, de Deus entre esse marido e mulher. Né? A parte do versículo, né, de Efésios, do capítulo 5, e parte do 25, o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, a palavra do apóstolo Paulo, ele usa amor nesse texto como esse amor ágape, incondicional. Né? Falamos sobre isso um pouquinho também. Ou seja, o próprio amor de Deus. Mas se essa nossa incapacidade de nós remeter a nossa dependência do poder do Espírito Santo, de Deus, nenhum ser humano é capaz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Exceto se não tiver, se submeter, se estiver debaixo dessa submissão, se submeter a deixar o Espírito Santo agir. Né? Então, é possível? Mas precisa realmente estar disponível a deixar Deus, né, estar tomando toda a direção, que o Espírito Santo haja. Tem um posicionamento em relação aos frutos do Espírito Santo, o fruto é o amor, né, bondade, e eu tiro esse fruto, né, porque o fruto ele nasce naturalmente. Né? Ele não necessita, na verdade, de mostrar que precisa dos esforços naturais das pessoas, mas sim naturalmente. Né? Então, eu não tenho condições de produzir o amor. Mas se eu permitir que o Espírito Santo de Deus atue, eu consigo deixar que esse amor flua dentro de mim. Se eu vou permitir que o Espírito Santo ele age, ele atue, ele me transforma, ele toma essa direção, eu consigo deixar e consigo reconhecer que a minha incapacidade, na verdade, e de amar ao tal ponto, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai tomar a direção. Então é possível, mas precisa realmente ter. Né? Márcio ia falar alguma coisa? Eu entendi que o Marcos ia falar alguma coisa, mas ele começa a agir em nós através dessa abertura para o Espírito Santo de Deus. Né? E logo o homem, ele percebe que ele vai amar mais a sua esposa, ele vai cuidar mais da sua esposa, ele vai zelar muito mais da sua esposa. Mas é através de deixar esse agir, essa atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? No caso, é sobre a vida do homem, né? No contexto de que ele, né, está. Então, ele entregou por ela, né? E se entregou-se por ela. Então, Jesus disse que a própria vida em favor da sua igreja.
É um amor incondicional. O exemplo de Cristo deve ser seguido pelos maridos, né? Eu acho que é o maior exemplo, né? É o exemplo de Cristo, né? Então, que deve ser, que é preciso entregar a sua própria vida em favor da sua esposa. O marido entrega-se por amor à sua esposa e cuida dela como Cristo amou a igreja, né? Então, ele cuidou da espiritualidade, né? Se ele cuidou da sua espiritualidade, né? Está lá no versículo 26 e 27. Deus cuida. Cristo, ele santifica de tal forma que a protege do pecado. Isso acontece no relacionamento com ela, com Deus, através da oração conjunta, através de conversa nos relacionamentos, no seu dia a dia, na sua rotina de vida, né? E o marido de suprir a casa é sua responsabilidade de suprir o alimento espiritual. Então, é um exemplo, né? É um exemplo que nós podemos destacar e seguir, né? E uma outra parte é cuidar do corpo, né? Ninguém jamais o pastor Ronaldo falou sobre isso, né? Sobre amar o seu corpo, né? Se você ama, né? Você não vai querer realmente ser machucado. Então, se ambos são uma única carne, geralmente o quê? Vai estar entoado dentro, né? Antes alimenta, deve cuidar. Como também Cristo faz com a igreja. Podemos ver que Cristo cuida da igreja, que é o nosso corpo. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas Paulo, ele afirma que ninguém vai odiar a sua própria carne. Vai alimentar, vai cuidar, vai zelar, vai se proteger, né? O marido é responsável pela saúde da mulher também, como o seu bem-estar, né? Ele é protetor da esposa, como Cristo protege a igreja. A igreja, por muito tempo, por muitos séculos, ela tem se combatido a ter esses confrontos, né? Mas ele continua firme, porque tem o cabeça, que ama, que lidera, que cuida, que zela. Então, o marido, ele toma Cristo como exemplo e faz do mesmo com as esposas. Então, assumindo essa responsabilidade, a esposa espiritualmente e fisicamente. Então, ele entrega por amor a ela. Então, o que eu vejo é que nós podemos ver que esse amor, né, ágape, esse amor incondicional, ele pode sim estar vivenciando, né, como essa entrega que Deus ele amou a igreja. Então o esposo realmente ele pode amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aí, Max. O pessoal tá vibrando ali, Marisol. Conforme tu fala, as pessoas... Isso aí, Marisol! O pessoal animado. Esses teólogos aí, ó. Queridos, eu tenho observado que os comentários, houve um comentário ali do pastor Mendelssohn e de outros irmãos também, falando que o casamento é para sempre. E essa felicidade no matrimônio, ele está realmente atrelado a essa questão da obediência a Efésios 5, Efésios 6, a essa questão da submissão no patrimônio. Isso é uma verdade e conforme vocês quiserem pode ir comentando sobre isso. Agora eu quero passar para o nosso irmão Maxi. Nosso irmão Maxi, é possível amar a esposa como Cristo amou a igreja? Isso é possível? Nosso irmão Maxi, com a palavra. Amém. Antes disso, eu queria tentar responder rapidamente a pergunta do Josué, que ele pergunta, ele faz uma hipótese, né?
pessoas que casaram num terreiro ou num centro espírita, né? Se Deus poderia abençoar esse casamento. Bom, tentando responder assim bem rapidamente, como eu falei desde o início, né? Não é o ritual. O casamento não é a cerimônia. O casamento... Quando que começa o casamento na Bíblia? No ato sexual. Começa o casamento ali. É ali que homem e mulher se tornam uma só carne, e é claro que isso envolve também o ser humano como um todo, na sua parte física, também emocional e também espiritual. Então, nós nos tornamos um dessa forma. Mas começa ali no ato sexual. Por isso que Paulo fala o seguinte, quando ele fala lá para os Coríntios, ele fala, olha, vocês que se unem a uma prostituta estão se tornando uma só carne com ela. Não quer dizer, Paulo não está falando assim, vocês casaram com a prostituta, vocês fizeram uma cerimônia, não. Está falando, ó, quando você se deita com uma prostituta, você está se tornando uma só carne com ela. Farei eu, dos membros de Cristo, ligá-lo a Satanás? Então ele faz essa pergunta. Então, o ato sexual é o início do casamento. O que é cerimônia? Cerimônia é o anúncio de que aquele ato vai acontecer, né? Então, eu diria o seguinte, olha, não há situação que Deus não possa redimir. Não há situação que Deus não possa redimir. Deus é poderoso para santificar o nosso casamento, mas como eu falei, precisa ser uma operação do Espírito no coração do ser humano. De outra forma, isso não irá para frente, né? Foi falado até a questão do divórcio aí, né, pelo pastor Mendes e tal, casamento é para sempre. Eu advogo que não há nenhuma hipótese, nenhuma abertura bíblica para o divórcio, tampouco para o segundo casamento. Porém, mesmo nessas situações, mesmo eu tendo essa posição que eu entendo que seja bíblica, mas eu entendo também que há outras pessoas que entendem de maneira diferente, mas mesmo eu tendo essa posição, eu entendo, novamente, não há situação que Deus não possa redimir. Não há situação que o Evangelho não seja poderoso para redimir e para tornar em bênção. Então, precisamos ter sempre isso em mente. Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa, o seu Evangelho é poderoso para transformar vidas. Então, sim, eu creio que se pessoas casaram no terreiro, no centro espírita, Deus pode sim redimir esse casamento, transformando os seus corações. Agora, precisamos entender isso, separar a questão da cerimônia do casamento em si, da vivência cotidiana, né? Como eu falei, a santidade ela é vivida no dia a dia. Não, é claro que se o casal quiser, eu acho que é muito válido e até necessário a bênção do pastor, né? Que o pastor abençoe esse casamento, que o pastor rogue para que esse casamento seja vivido para a glória de Deus. Mas precisamos entender isso. Deus é poderoso para redimir qualquer situação. E aí entramos na questão, é possível amar a esposa como Cristo amou a igreja? Eu vou começar diferente dos meus irmãos, mas eu vou chegar no mesmo lugar, porque eu sei que eles quiseram dizer a mesma coisa, né? Eu diria o seguinte, é impossível. É impossível, mas também é possível para a mulher ser submissa ao seu marido. É impossível para o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Em que contexto isso é impossível? No contexto em que entendemos que nós somos seres humanos afetados pelo pecado original, caídos. Então, é impossível a nós realizar tal coisa. Assim como é impossível a nós realizar aquilo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, isso é impossível. Só que existe um entendimento geral cristão que é o seguinte: aquilo que Deus ordena, ele possibilita. Ou seja, a gente vai lá para a história do jovem rico, em Lucas capítulo 18. O que Jesus fala ali? Olha, é mais fácil passar uma linha pelo buraco de uma agulha, um camelo pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus.
Só que havia naquela época o entendimento seguinte, olha, os ricos são prósperos, eles estão mais próximos de Deus. Os pobres estão mais longe de Deus. Então é por isso que os discípulos perguntam, olha, então quem é que vai ser salvo? Se nem o rico que a gente achava que estava bem com Deus vai ser salvo, o que será de nós, pobres? Então, suscita essa pergunta. E o que Jesus fala? Olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, aí eu agora respondo de maneira diferente. É possível, mas somente pela ação poderosa do Espírito em nossas vidas. Como a Marisol falou, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, não é o fruto do Max, não é o fruto da Marisol, o fruto do pastor Ronaldo. É o fruto do Espírito, é ele que produz isso em nós, inclusive o amor. Então, quando nós vemos esse ideal, né, que parece tão inalcançável, a esposa ser submissa a um marido falho, e o marido amar uma esposa falha, realmente parece impossível. Só que, primeiro, esses mandamentos não são condicionais. Paulo não está falando assim, olha, esposa, se submeta ao seu marido se ele amar você como Cristo amou a igreja. E ele não fala assim, marido, ame a sua esposa se ela se submeter a você como ao Senhor. Não existe um se ali, um condicional. Paulo está sempre nos levando a Cristo. Olha, se submeta ao marido como ao Senhor. E mais ainda, se submeta a Cristo como o próprio Senhor se submeteu ao Pai, morrendo em nosso favor. Então, veja, a questão não é mandamento e que o padrão que nós devemos seguir é Cristo. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher também deve se submeter ao marido. E assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Cristo é o padrão. Não existe condicional. Agora, como que isso será levado a cabo? O Warren Wiersbe, ele fala o seguinte, olha, a unidade da igreja e a harmonia do lar dependem do Espírito. Não, é o poder interno e não a pressão externa que mantém a igreja e o lar juntos. Então, Paulo ele nos dá essa base, o relacionamento entre Cristo e a igreja para que nós possamos seguir esse modelo. Até porque Cristo ele amou a igreja apesar dos defeitos da igreja. Não vamos esquecer desse detalhe, né? Romanos capítulo 5 fala isso, olha, como é que Deus provou o seu amor por nós? Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Cristo não nos amou porque nós éramos bonzinhos, éramos fofinhos, né? Éramos impecáveis. Não, ele nos amou sendo nós pecadores. Portanto, devemos amar a nossa esposa mesmo apesar das falhas, porque ela também deve se submeter a nós apesar das nossas falhas. Porque ambos estamos crescendo ainda em santidade, em graça, estamos crescendo até que alcancemos o padrão que é a estatura de Cristo Jesus. E aí o Wayne Barber fala uma coisa interessante, fala, olha, de fato é tão incondicional esse amor que a esposa nem precisa fazer nada para sermos ordenados a amá-la. Ou seja, a esposa não precisa fazer força para que nós a amemos, né? Nós devemos amá-la porque esse é um mandamento que Cristo nos dá. E ele mesmo é o padrão para isso. Agora, novamente, né, não me canso de repetir isso, só o faremos pelo poder do Espírito atuando em nós. Se não for a graça de Deus, isso realmente será impossível de se realizar. Ô, glória, tremendo isso aí, hein? Então significa que sem Deus e sem o Espírito Santo, nosso matrimônio, o matrimônio do ser humano é fadado ao fracasso. Então nós voltamos a falar que é necessário nós estarmos com Deus dentro do nosso matrimônio. Existe um texto, eu vi esse comentário, eu não lembro se foi um texto que eu li, um vídeo que eu vi, se de repente os irmãos até reconhecerem, puder me lembrar aí, vai ser ótimo, porque tem muito tempo que eu ouvi uma ilustração e eu não lembro quem foi que fez, não fui eu que fiz, eu ouvi de algum lugar, não lembro de onde, que dizia o seguinte, uma mulher, ela se casou com um determinado cidadão, e depois de casado, após o matrimônio consumado,
ele passou uma lista de exigências que ela deveria cumprir diariamente dentro da casa, dentro do lar. E estava lá, lavar roupa, fazer comida e uma infinidade de coisas. E quando ele chegar do trabalho, botar comida para ele. Estava lá. Passado muitos anos, essa mulher casada, ela seguiu diariamente todas as exigências do marido e fazia tudo o que estava ali escrito. Passado alguns anos, esse indivíduo veio a morrer, veio a falecer, ela ficou viúva. E ela guardou mesmo após a morte dele, ela guardou aquela lista de tarefas diárias da qual ela tinha que executar. E passados os anos, ela voltou a se casar, casou com um homem muito diferente, que amava, que tinha para ela um amor, e demonstrava esse amor diariamente para ela. E ela, ao arrumar suas coisas, achou a lista. E ela observou que na lista, tudo que estava na lista, ela continuava fazendo diariamente, mas não em um aspecto de obrigatoriedade, e sim voluntariamente. Ela fazia tudo o que estava na lista, porque ela tinha desse homem, desse novo marido, um amor tão grande, que ela fazia de maneira grata, de maneira voluntária. Ela era submissa ao marido, não por obrigação, mas sim por voluntariedade. Eu acho que é esses os aspectos que os irmãos colocaram aí muito sabiamente. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu tenho aqui em mãos um livro para nós passarmos agora para a próxima tarefa, que é a homenagem aos pastores. Vamos ter uma homenagem aos pastores agora, mas antes eu quero sugerir esse livro. Eu tenho esse livrinho aqui, ele já está até velho, tadinho, está todo amarelo, que ele é o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. É muito conhecido esse livro. Eu acho que, na minha opinião, todo casal cristão deveria ler esse livro. Eu, particularmente, já li ele algumas vezes, nem sei exatamente quantas vezes eu li ele. Dei algumas palestras para casais, não sei se de repente alguns estão em oportunidade de estar aí, dentro desse livro. E uma das coisas que Gary Chapman ele fala, está escrito aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, é o seguinte: se desejamos desenvolver um relacionamento, precisamos saber quais os desejos da pessoa amada. Se queremos amar e ser amado, precisamos saber como fazê-lo. Paulo ele deixa ali uma recomendação, né? O homem ele deve aprender a amar a sua mulher, o que não é fácil, que os amados irmãos já falaram aí, não é fácil, é uma tarefa árdua. Eu acho que Paulo ele deixa aí a responsabilidade do homem amar, porque ele sabe que não é natural do homem amar. É difícil para o homem amar. E ele deixa para a mulher a responsabilidade de obedecer, porque ele sabe que no fundo também é muito difícil obedecer. A mulher ela tem aquele ego que ela quer estar por cima. Então ele deixa uma tarefa difícil para o homem e uma tarefa também muito difícil para a mulher. Então, mas como o Gary Chapman ele vai falar, nós precisamos aprender a satisfazer as necessidades do nosso cônjuge, seja homem ou seja mulher. Nós estamos ali lado a lado, caminhando, falando e ajudando aos nossos amados irmãos a todo momento. E isso é importante, isso é fundamental. Nós vamos passar agora, nosso irmão Luiz André, ele vai deixar a telinha da gente pequenininha ali, porque nós vamos fazer uma homenagem, passar uma homenagem agora. O nosso distrito preparou uma mensagem para os nossos pastores, porque hoje é o dia do pastor e da esposa do pastor Wesleyano, dia 24 de maio, e nós não podemos esquecer disso, né? Então nós temos algo que o distrito preparou com muito carinho, né? Um vídeo que o distrito preparou com muito carinho, e nós vamos passar para os irmãos fazerem as considerações finais, mas depois desse vídeo, nós vamos passar agora para a apresentação. Se o seu pastor ele não está agora ao vivo assistindo, por uma questão de tempo e de responsabilidades, outras responsabilidades, eu peço aos irmãos que copiem o link e caminhem para o seu pastor, para que ele possa assistir a homenagem, porque a homenagem é para ele, ok? Luiz André, pode soltar. Pastores e esposas wesleyanos, hoje celebramos a Deus pela vida daqueles que têm se reinventado para continuarem cuidando de nós, suas ovelhas, nesse período de quarentena. Vocês nunca se esqueçam que aquele que lhes pediu dá teu coração. Aquele que disse: entrega o teu caminho, confio, pois ao mais eu farei. E vos chamou dizendo: apacenta as minhas ovelhas.
é o mesmo que os reveste de força e aperfeiçoa os seus caminhos. Que os instrui e os ensina o caminho que devem seguir. Dirige seus passos e os ajuda a não tropeçar. Vocês não estão sozinhos no caminho do pastoreio. O grande pastor das nossas almas caminha com vocês. E nós, ovelhas do seu pastoreio, seguimos juntos e juntas. Por isso, saibam que nesse caminho do pastoreio, vocês também encontrarão a sombra do Onipotente, que os permitirá descansar. Pastos verdejantes que renovarão suas forças. E águas tranquilas, que saciarão a sede e trarão refrigério para a alma. Que ao som da alegria e a verdade e a misericórdia do Senhor façam parte desse caminho todos os dias de suas vidas. Que assim como John Wesley disse, faça todo o bem que puder, usando todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. Desejamos a você um feliz Dia do Pastor Wesleyano. Tchau. Isso. Roberto, o teu microfone está fechado. Isso que eu ia falar. Não saíram nada, não viram nada. Nada. Eu achei que era problema da minha internet. Eu também. Então, só repetindo aqui, eu desejei um parabéns aos pastores e às suas esposas, né, por exercerem aí com excelência o ministério da qual Deus o vocacionou. Sabemos que é um ministério aí cheio de espinhos, né, ao longo da jornada, mas agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, pastores, que têm aí dedicado sua vida, né, para fazer o seu ministério, exercer o seu ministério, instruir a cada membro, né, cada ovelha de Cristo, conforme lhe apraz. Amados irmãos, vamos passar agora para as considerações finais, tá? Estamos encerrando já. Queríamos ficar o domingo todo aqui falando, mas não dá, infelizmente. Então, eu vou passar agora ao nosso pastor Ronaldo. Consideração final, pastor Ronaldo, se despede dos irmãos. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aí participando dessa aula. Enfim, grande privilégio, apesar do meu nervosismo diante da tela, eu não sou nada midiático, mas glória a Deus poder participar com os irmãos, aprender bastante aí com vocês, né, grandes aí, mestres, teólogos aí, psicóloga, e glória a Deus, é bom estarmos fazendo parte dessa seleta equipe, também a todos que acompanharam aí, interagiram, mandaram suas perguntas, seus comentários. Eu tenho certeza que foi muito edificante. Parabenizar também aí a nossa liderança pela iniciativa, né? Já que não podemos na EBD presencial, ao menos temos uma ferramenta aí para que possamos estar nos aprofundando, estudando, entendendo um pouquinho mais. E também parabenizá-los pelo tema. O tema foi excelente, muito importante para a nossa época, para os nossos dias. Foi algo muito positivo. Que Deus continue iluminando vocês aí a estarem sempre sendo direcionados a estar trazendo temas tão importantes para toda a nossa comunidade. Queridos, foi uma honra estar com todos vocês. E aqui o nosso parabéns a todos os pastores e esposas wesleyanos. Parabéns pelo seu dia. Deus os abençoe. Foi bom estarmos juntos e na paz. Tchau. Aleluia. Nossa irmã Marisol, sua palavra final, suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, quero parabenizá-los
pela essa iniciativa de estar fazendo essas lives. Podemos, assim, né, a cada dia mais ter esse conhecimento e não ter parado de conhecer mais a palavra do Senhor através da IBD. E, assim, parabenizar esses mestres teólogos. Me senti, assim, meio confrontada, com medo, mas, assim, foi bênção. E eu queria deixar, assim, uma palavra para todos que estão assistindo. Nós estamos no mês de maio, mês da família, né? Nós estávamos com os projetos de fazer algumas lives no começo do mês, mas eu estava cometida, né, da Covid. Minha mãe ontem fez um mês de falecida, então fui impossibilitada de estar realizando algumas coisas. Mas, assim, semana que vem nós vamos aí, finalizando aí o mês da família, e saiba que família é o projeto de Deus. Cuide da sua família, ame sua família, preserve sua família, porque ela é a instituição, né, que o Senhor fez e dá certo. Então, que Deus assim abençoe a todos os pastores, esposa de pastores, todos que estão ouvindo aí, né, que parabenizar todos esses homens de Deus, mulheres ajudadoras, idôneas, que estão aí lado a lado com os pastores, que nós possamos estar cada dia mais buscando esse apoio, esse pastor Mendes fez aniversário, nós não conseguimos fazer nada para ele, né? Mas, assim, Deus abençoe. A Renata fez aniversário também, aniversário deles de casamento, e Deus continue abençoando, sendo exemplo, né, de família para as nossas vidas. E assim eu agradeço esse convite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lembrando aí, né, nossa irmã Marisol, ela é psicóloga, e eu vi no Facebook dela lá uma mídia lá falando que ela tem atendimentos online. Então, os irmãos que se interessarem aí, precisarem, já tá aí a propaganda feita aí, tá, irmã Marisol? Procure a irmã Marisol. Bom, obrigada. Tá? Que ela vai te auxiliar de acordo com a sua necessidade. Nosso irmão Max, nosso mestre Max, deixa a sua palavra final aí, meu amado, por favor. Suas considerações finais. Amém. Mais uma vez, um privilégio grande estar com vocês, aprendendo aqui nessa manhã. Cresci mais um pouquinho, e aí estou ansioso agora pela próxima, né? Finalizando aí esse mês da família, aproveitar e chamar o pessoal já para domingo que vem, se Deus nos permitir, né, participar mais uma vez aí desse estudo relacionado à família. Agradecer a Marisol, pastor Ronaldo, sempre bom vê-lo, amigo de longa data, presbítero Roberto aí que conduziu essa aula de hoje. Apenas finalizar, a Vanessa Oliveira, ela tinha feito uma pergunta, né, falando assim, olha, hoje em dia o pessoal casa, se der certo a gente continua, se não der a gente separa e casa de novo, né? E ela pergunta, né, como que nós vemos isso, essa situação em relação à perspectiva bíblica, né? E aí eu queria finalizar com uma frase do Gary Thomas, Casamento Sagrado, até postei já, o pessoal colocou, queria finalizar com ela, que o objetivo de Deus para o casamento não é nos fazer felizes, mas sim nos tornar santos, né? Então, quanto mais nos acomodamos ao princípio que Deus estabeleceu, mais santos nos tornamos no nosso casamento. E aí eu quero fazer aí um desafio, um convite para você, marido, para você, esposa, corra para a Escritura e aprenda o que Deus requer de você em relação à sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia. Então, muito obrigado a participação dos irmãos, nosso pastor Ronaldo, que aceitou o convite, Marisol, eu e Max aqui como representantes aqui da organização, né, da live da IBD. Temos também a agradecer ao nosso líder, né, Josivan, que tem nos permitido aí estar aqui, né, e trazer até você. Josivan é o nosso líder, tudo sai inicialmente da liderança dele, estamos debaixo da sua liderança, agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Josivan, amém? Então, amados, lembrando, muito obrigado a todos os irmãos, lembrando aí que
domingo que vem tem mais. Dia 31 de maio é o último dia da sequência aí, né, de estudos acerca da família, né? Santidade na família. E semana que vem nós vamos tratar especialmente das obrigações dos filhos. Exatamente. Filhos também têm obrigações dentro da família. É claro que tem. Nós vamos tratar sobre isso, então não esqueça, papai e mamãe, convida o filho, bota ele na televisão, de frente para o computador, na sala, e deixa ele aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Lembrando que domingo que vem nós teremos a presença de um convidado ilustre, nosso irmão, nosso líder regional, aspirante, né, pastor Vitor, estará com a gente, Vitor Oliveira, tratando desse assunto, então ele é o nosso convidado especial. E também teremos a participação da Igreja Metodista Oagiana em Sarapuí, nas pessoas do Matheus Lopes, que é o superintendente de EBD, e do líder de família, Leonardo. Então, Leonardo e Matheus, da INW de Sarapuí, estarão com a gente no domingo que vem. Então, não deixe de participar, os nossos amados irmãos, convide nossos irmãos que se bênçãos em nossas vidas, nossas lives e esses estudos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, amém? Nós já podemos encerrar? Faltou alguma coisa? Não, né, Max? Tá tudo certo? Tem alguma penência? Algum assunto? Fechou? Vamos estar fazendo uma oração final, amém? Então, já que nós temos aí na hierarquia, nós temos a posição aí do nosso pastor Ronaldo, eu estarei fazendo uma oração, eu não, vou deixar a irmã Marisol fazer essa oração final, a irmã Marisol vai estar fazendo a oração final, e o nosso pastor Ronaldo vai estar impregnando a bênção apostólica, amém? Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus querido, o teu nome, Senhor. Pai querido, por esses momentos, Deus querido, que nós estamos, Deus querido, fazendo, Pai querido, esse entendimento, Pai querido, a cada dia mais, desse ensinamento da Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus querido, por esses momentos tão preciosos, Senhor, que nós possamos ter um dia abençoado na Tua presença, Senhor, regozijando, Senhor, até mesmo refletindo o que foi, Pai querido, aprendido aqui, Pai amado, nesta manhã, Senhor. Ser conosco, Deus querido, Pai querido, que nós possamos ter a cada dia, Deus querido, uma família, Senhor, Pai querido, estruturada em Ti, Senhor, fincada, seu Deus querido, na Tua palavra, Deus querido. Abençoa, Deus querido, aquelas famílias, Senhor, o qual, Pai querido, precisa, Deus amado, está, Deus querido, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los nesta hora, Senhor, e, Pai querido, nos abençoa, Deus amado. Eu, desde já, Deus querido, eu profetizo, Deus querido, restauração para as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Ronaldo. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e infalíveis comunhões do Espírito Santo esteja todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre e todos. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz a todos. Tchau, tchau. Parabéns aos pastores.